Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Estou com as escrituras aqui. Eu queria ler um texto para vocês, que está registrado em Gênesis capítulo 6, do versículo 9 ao 14. Aproveitando, desejar um feliz ano novo a todos e todas, que Deus abençoe ricamente. Queria pensar com vocês sobre esse texto. O texto diz assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. E aí segue o texto falando, Deus orientando a Noé como é que ele deveria fazer, e todos os processos e o anúncio às pessoas que passavam e ficavam curiosas de que Deus haveria de destruir a terra através de um dilúvio. E as pessoas zombavam, não creram, e por fim chegou o tempo em que a arca foi fechada e só Noé e sua família foram salvos. Eu queria pensar com vocês aqui, nós estamos começando este ano, pensar com vocês sobre esta característica de Deus, que Deus é um Deus dos recomeços. Olhando para esse texto, eu percebo que primeiro Deus chama os justos, né? Noé era uma pessoa justa, justos para fazer a diferença na terra. O texto diz, né? Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Justos para fazer a diferença na sua época. Justiça, meus irmãos, justiça é diferente de igualdade. A igualdade é dar R$100 para quem precisa de 200, de 500, de 50 e de 20, né? E a justiça não, a justiça é justamente que traz a equidade, né? Traz essa distribuição coerente daquilo que as pessoas precisam. No mundo de injustiças, Noé era um homem justo, e Deus chama os justos para fazer a diferença. Talvez Deus tenha te colocado onde te colocou para que você fizesse diferença lá, porque você é justo. Você é um agente da parte de Deus em ambientes os mais complicados possíveis, às vezes. Mas não só isso. O texto também fala para nós que Noé foi persistente. Por quê? Muitos historiadores, muitos estudiosos das escrituras admitem que Noé tenha gastado mais ou menos 120 anos para construir essa arca. Já pensou 120 anos? Diante disso, o que chama a nossa atenção é que Deus faz com que as suas promessas se cumpram, não dentro do nosso tempo, mas dentro do tempo dele. Nossa função é obedecer. Deus disse: faça a arca. Noé foi, começou os cortes de madeira, começou a preparar o betume, o piche, começou a preparar as ferramentas. Isso foi tomando tempo, e dentro das medidas estabelecidas por Deus, passaram-se 120 anos até que a arca foi fechada com um casal de animais de cada espécie, e os incrédulos ficaram do lado de fora. Fato é que nem tudo que nós fazemos nessa geração, veremos nesta própria geração os frutos do nosso trabalho. É certo que muitos de nós que nos convertemos, nós somos frutos de gente que clamava a Deus por avivamentos, clamava a Deus por conversões, clamava a Deus para que outros fossem alcançados pela sua graça antes de nascermos, e por isso estamos aqui. Então, o trabalho de Deus, aquilo que Deus estabelece, não se cumpre exatamente dentro do meu prazo, mas sim dentro da sua soberana vontade, dentro do seu tempo estabelecido. E por fim, o que a gente entende é que o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus realmente de recomeços.
Porque as histórias, por exemplo, a própria história de Noé foi marcada por dias terríveis de pecado, de gente distante de Deus. E o que vai acontecer, vai haver uma substituição pela nova realidade que Deus vai estabelecer, por um novo momento, por uma nova época, por um novo período. A história do dilúvio, meus irmãos, mostra-nos a possibilidade de um recomeço, por difícil que tenha sido o passado, as perdas de pessoas, de negócios, de muitas coisas submersas, né? Lembrando daquele mundo, destruídas, mas o nosso Deus nos consola com a pomba que traz no bico o ramo da oliveira, um símbolo perfeito ali do Espírito Santo que consola o povo e que traz consigo também a esperança de uma nova etapa na nossa história. Não se esqueça disso. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Tenha um bom ano na sua presença e Ele certamente vai cumprir os seus propósitos na nossa vida segundo o seu querer. Tá bom? Graça e paz. Deus abençoe vocês ricamente.